Bom pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de um ano de estrada. Conforme a gente prometeu, nós vamos responder todas as perguntas que foram feitas lá pelo Instagram. Tem algumas perguntas mais íntimas, perguntas mais sobre a vida da estrada. Como foram mais de 60 e poucas perguntas, nós dividimos elas em grupos para ficar mais fácil e ter uma ordem um pouco lógica, para ficar mais fácil a compreensão de todo mundo, tá? Para não ficar aquelas idas e vindas. A primeira coisa que a gente queria dizer é que nós ficamos muito gratos com as interações, foram mais de 65 perguntas, e foi muito legal fazer esse vídeo porque a gente teve um trabalho de relembrar tudo que a gente viveu nesse ano. E foi muito bacana porque tiveram algumas respostas que a gente se organizou, obviamente, né? E escreveu as respostas para a gente não esquecer e para ficar mais lógico. E tiveram vários momentos que a gente respondeu uma pergunta, por exemplo, o lugar favorito. Aí a gente respondia um lugar X, aí daqui a pouco a gente falou, não, mas tem esse também, né? Tem aquele outro. A gente reviu algumas fotos também para poder lembrar de tantos lugares maravilhosos e tantas experiências boas que nós tivemos, tá bom? Então agora fiquem com as respostas, espero que vocês curtam, porque para nós foi uma curtição gigante fazer esse vídeo para vocês, tá bom? Vamos lá para primeiro bloco de perguntas. Bom, sobre o tópico saudades, a Rubiane, que é a moça das saudades, responde essa. Saudade a gente sempre tem dos filhos, dos amigos, mas de certa forma, como a gente já morava em São Paulo, já lidava bem com isso. Eu acho que o comecinho ali, os primeiros meses foram mais difíceis, mas agora a gente leva de boa, liga para os amigos pelo WhatsApp, os filhos, família, então dá para administrar bem isso. E um negócio que deixa a gente feliz é essas demonstrações de força, sabe? Dizer assim, que estão torcendo pela gente, isso é muito legal. É legal saber mesmo com distância as pessoas estão torcendo pela nossa felicidade aí na estrada. Bom, a maior aventura, a gente teve várias aventuras assim, mas em termos de aventura, eu acho que a maior para mim foi Abrolhos, pela viagem em si, que eu mareei, foi longa a viagem, e também por tudo que a gente viu lá. A gente viu muita vida marinha. E pra ti, Bia? E assim, na verdade, é até difícil a gente escolher, porque a gente teve aventuras incríveis pelo caminho, né? Mas nadar ao lado de Tartaruga pra mim foi muito especial, e bem pertinho das torres eólicas, embaixo dela lá, pra mim que sou arquiteta, assim, e estudei isso, foi bem bacana. Então pra ti foram duas as maiores aventuras? Exatamente. Boa. O pessoal tá fazendo umas perguntas difíceis. Qual foi o melhor momento? Qual foi pra ti, Bia? Posso pensar mais um pouquinho? Vai respondendo aí. Bom, pra mim foi quando a gente pegou o motorhome, porque de uma certa forma isso foi o início da realização desse sonho, né? Então se a gente não tivesse feito aquilo, todo o resto não teria acontecido. E foi muito legal, assim, a gente já tinha pegado, já tinha comprado o carro zero e tinha ido pegar o carro zero, que é legal, eu sempre gostei disso. Mas ter pego o motorhome foi um momento, assim, acho que o melhor momento. Pra mim acho que tiveram vários momentos, de conhecer Canyon, de conhecer os labirintos, de reencontrar meus filhos para o Natal. Mas o maior, assim? Cara... O melhor momento, a pergunta é o melhor. Eu não sei dizer. Tem que ter? Tem que ter. Então, qual foi o melhor momento? Acho que foi reencontrar o Felipe pro Natal, apesar do Pedro não conseguir ter vindo, né?
Mas foi reencontrar, foi uma felicidade plena. Fazia 3 meses que tu não via ele. Ah, mas a saudade dos filhos, né? Então tá bom. A próxima pergunta é: o que foi melhor do que esperávamos? Pra mim, posso começar respondendo? Pode. Pra mim foi, eu acho que eu e a Rubiane a gente concorda nessa. Quando a gente começou a viagem, a gente tinha muito medo do que encontrar na estrada, em relação às pessoas que nós íamos encontrar, os lugares, se ia ter facilidade, se ia ser muito difícil. Mas a gente ficou muito positivamente surpreso com as pessoas boas e maravilhosas que nós encontramos na estrada. O fazer amigos, né? Foi muito legal, a gente se surpreendeu muito. E a gente conheceu muitos lugares que só se conhece se tu fizer uma viagem de motorhome. Então acho que isso foi muito melhor do que a gente esperava. A gente pensou que ia ter mais perrengue e não teve. E as pessoas e lugares que nós encontramos, que nós só encontraríamos e viveríamos isso no motorhome, eu acho que isso foi o que foi muito melhor do que a gente esperava. Perfeito. Eu esperava só conhecer colegas de estrada. E a gente acabou fazendo amigos para a vida. Tem muitos amigos aí que a gente se comunica direto e que é para a vida mesmo. E isso foi surpreendente e muito bacana. Bom, sobre inspiração, a gente não sabe a quantidade de pessoas que a gente está inspirando, mas esse era um dos nossos objetivos quando nós nos apresentamos lá no começo do projeto. Até vou deixar um card aqui do vídeo que nós nos apresentamos, e lá a gente disse que se a gente estivesse inspirando pelo menos uma pessoa a viajar mais e a viver mais, nós estaríamos felizes. Então é muito legal saber que esse propósito de documentar a viagem de alguma forma está sendo atingido. Até porque nós também tínhamos medo de começar essa vida, medos e várias dúvidas, e cada vez mais prova o quanto a gente fez a escolha correta. Bom, essa pergunta é legal e eu preciso fazer uma abertura dessa pergunta. Surpreender está sempre relacionado à expectativa que você tem e depois à realidade, né? Então, se a expectativa, se a realidade for melhor do que a expectativa, tem uma surpresa positiva. Então, no meu caso, o Buraco do Padre foi o lugar mais surpreendente para mim, que fica em Ponta Grossa, no Paraná. É um lugar assim que eu me emocionei. Eu costumo dizer que é uma beleza que emociona. Eu raramente me emociono, mas vendo aquilo eu me emocionei. E para ti? Para mim foi os labirintos das falésias de Morro Branco, lá em Canoa Quebrada. Porque quando falaram, vocês não conheciam as falésias, eu achei, mais falésias, tudo igual, certinho. Quando você entra no labirinto, é algo espetacular, é muito lindo de se ver. Então isso ali me surpreendeu bastante, pela expectativa que eu tinha feito a respeito. Só o Morro Branco não fica em Canoa Quebrada, mas fica ali pertinho de Canoa Quebrada, né? Eu acho que é uma referência. Então, só pra, porque senão você fala Morro Branco, o cara não tem nem noção daqui. Aqui no Ceará. Então, nós ainda não conhecemos, porque dessa vez a gente priorizou fazer todo o litoral, mas de repente numa próxima oportunidade, com certeza nós passaremos por lá. Então, vocês fizeram várias perguntas que colocou a gente a pensar muito, porque foram muitos lugares e você escolheu um só, às vezes é até injusto com os outros. Mas assim, o top one para mim foi Baía Formosa, um lugar incrível de se conhecer. Baía Formosa é lindo, mas eu ainda fico com Arraial do Cabo, porque aquelas águas, cara, são muito lindas. A cor daquilo lá é um negócio que me encantou, assim, sabe? Então eu acho que esse aí é o meu lugar favorito. É um lugar que, assim, eu quero voltar antes de morrer. Acho que também, eu posso copiar? Não, é um só. É que você falando agora deu inveja. Então tu mudou de Baía Formosa para Arraial do Cabo. Arraial do Cabo, pela água linda. Então batemos o martelo que para os dois é Arraial do Cabo. E olha que ela tinha escrito outra coisa aqui na resposta. Tá bom, então para os dois é Arraial do Cabo. Bom, o que a gente mais gosta de conhecer em cada cidade, para mim, é o povo, comida, a cultura. Pra ti é comida. Como todo bom gordinho, né? Pra ti é comida. Eu gosto muito da comida, eu gosto de experimentar. Eu já experimentei coisas que a maioria das pessoas eu acho que não experimenta, mas eu gosto muito de experimentar a comida local. Eu acho que faz muito parte da cultura do povo, né? Então, é a cultura local, o povo,
o que tem de estrutura em si, na cidade, a beleza natural. A gente aproveita bem os lugares que vai. E cada lugar tem Suas particularidades. Tem suas particularidades, é muito legal conhecer cada lugar. Bom, o lugar mais incrível para mim foi Vila Velha no Espírito Santo, porque aquilo é natureza, assim, sabe? Tem quase nada da mão humana e é tudo muito... tu olha aquelas formações, é incrível mesmo. Então assim, é um lugar com menos interação humana, né? Menos... Como é que fala na arquitetura quando você... Tá certo, interação. Interação? Então, interação humana. E realmente é um lugar muito incrível. E Abrolhos também, esse aí eu acho que eu vou copiar a Rogliani de não ter um só. Abrolhos também foi muito incrível para nós. Então. Para mim. Primeiro Madeira, tá vendo um raio de sol bem em cima de mim, tá vendo iluminado? Não é. Eu sou uma pessoa não iluminada. É na tela. Não. É na tela. É na tela por causa da diferença de temperatura. Então, desculpa aí, viu? Então, o meu são muitos. De novo, eu parei para pensar e não consigo enumerar um só. Teve o Labirinto das Falésias, como eu já falei, de Morro Branco, as Cataratas do Iguaçu, que estavam lindíssimas, Capitólio foi incrível, e o Buraco do Padre, que o Marcelo também já falou lá, é abençoado. Abrolhos, gente, é muito difícil escolher um... É difícil. Vocês nos deram uma tarefa, né? Difícil, são belezas diferentes, porém maravilhosas de se viver. Aconselho, viu? Cai na estrada aí que você vai ver muita coisa linda. Já tá filmando? Bom, a próxima pergunta é: qual foi o pior momento, o momento difícil, que não correu como esperado? Tá. Pi, corta. Tá. Vou começar então. Dando continuidade às perguntas, aqui o pior momento pra mim foi logo 3 meses depois que a gente saiu para viajar. Nós estávamos em Trancoso. E aí a gente pegou uma semaninha de chuva e tava melancólico. E aí eu comecei a pensar nas crianças e pensar na família e pensar nos amigos. Aí eu surtei, eu falei, não quero mais essa vida, quero voltar para casa, quero a minha casa de volta, quero os meus filhos de volta e tal. E eu fiquei bem sensível mesmo. Comecei a questionar o que eu tinha feito, se eu tinha feito a melhor escolha. Então foi um momento bem difícil para mim. Aí eu comecei a conversar, eu liguei pro Felipe, meu filho, eu bati um papo e aí ele me fez ver que eles não voltariam para casa, né? Que era o momento dele. O que foi? Foi nada? Continua. Cortou? Não. Tá. Cortou. Vai começar de novo? Não. Então só continua. Tá, mas você vai cortar depois? Depois eu tá. corto. E aí eu comecei a ver que na verdade eram monstros que eu tinha criado na minha cabeça e que os filhos não iam voltar para casa. E aí eu virou uma chavinha. Eu comecei a perceber o que tinha de melhor na viagem, o que tinha de melhor pra gente conhecer, o que tinha de melhor para você fazer naquele momento. Aí eu pedi pro Marcelo para voltar para Joinville pro Dia dos Pais, acho que era na época, eu não lembro mais. Foi umas 2, 3 semanas antes do Dia dos Pais. Perfeito. Aí eu voltei para Joinville, recarreguei minhas energias, e aí comecei a pensar que tudo que eu tava vivendo era muito especial, que poucas pessoas tinham chance de fazer isso. Aí dali em diante eu comecei a realmente curtir a viagem assim, na essência mesmo. Aí eu vi que eu tinha feito a escolha correta. A gente diz que quando a gente se refere a esse episódio, a gente diz a surtada da Rogliani, né? Foi quando tu deu uma surtada, né? A surtada da Rogliani dá um duplo sentido, né? Não é que tu é surtada. Não que eu seja certa, né? Mas foi aquele surto, né? O surto da Bia. Isso, exatamente. Legal? Beleza.
Bom, perrengue, muita gente perguntou sobre perrengue. Eu acho que individualmente a pergunta que mais teve, foi o tópico que mais tiveram perguntas. Eu acho que assim, o maior perrengue, os top 5, a gente vai responder numa vez só. O maior perrengue, de longe, que nós dois concordamos, foi uma vez que a gente teve problema com a mangueira de detritos lá em Bombas. Foi a nossa primeira viagem. Aí eu, com preguiça de tirar o motorhome de um lugar para colocar mais perto de onde a gente fazia o descarte, a gente resolveu comprar uma mangueira... Como é que é o nome daquilo? Mas é uma similar. Não, mas aquilo não é para aquilo. Mas uma como é que é? Conduíte. Conduíte. Alguns chamam conduíte, alguns chamam de corrugado, mangueira corrugada. Mangueira elétrica. Que é utilizada para passar os fios elétricos numa construção. Aí eu até comprei uma reforçada e aí a gente foi fazer o descarte de detritos. E a gente se preparou todo, justamente para ninguém falar alto. A gente ligou um pro telefone do outro, porque o lugar onde abre fica do outro lado de onde é colocada a mangueira. E aí a Rubine ficou cuidando da emenda que nós fizemos. E aí eu liguei e saí correndo para ver se não ia dar problema lá onde estava no descarte. E aí daqui a pouco eu só escutei ela falando: volta. Quando eu voltei, eu fui, desliguei a bomba. E aí a hora que eu cheguei, essa Rubine ria. E tava toda cheia de água de esgoto. E o cheiro parecia uma... Literalmente toda cagada. Não, e o cheiro, sabe quando tu dirige atrás de uma... Caminhão de porcos ou lixeiro, né? No caminhão de porco, era a mesma coisa que tá dirigindo atrás do caminhão de porco. E assim, o detalhe, eu não podia largar a mangueira, porque se eu largasse, podia infestar o camping inteiro. Então eu não podia largar, eu fiquei naquela situação e chamando ele. E assim, exatamente onde eu estava, tinham 2 furinhos no conduíte, 2 micro furinhos. Só que aquilo fazia um chafariz, né? Exatamente. Então era o famoso chafariz de bosta. Exatamente. Então esse foi o mais engraçado, assim, porque até hoje a gente ri muito disso. Mas se você ter uma ideia, depois eu tive que tomar banho, eu tomei banho de... álcool, de desinfetante, né? Desinfetante, sabonete, 2 banhos, aquilo não saía. Não, tomou 3 banhos, um de álcool, tu passou álcool no corpo inteiro. Não, um de desinfetante. Depois um de álcool e aí depois tomou um normal de sabonete. Foram 3 banhos. Não saía. Eu acho que 24 horas depois eu ainda senti aquele fedor. Isso é verdade. A gente saiu depois pra almoçar e a gente fazia assim: Bia, eu acho que a gente tá fedendo ainda. Aí, beleza, nada. Aí à noite nós encontramos um casal de amigos que também tava em Bombas, o Márcio e a Angélica, e a gente perguntou pra eles: a gente pode fazer uma pergunta pra vocês? Nós saímos para jantar, vocês estão sentindo algum cheiro diferente na gente? Eles falaram: não, vocês estão cheirosos. Aí nós contamos a história, ou seja, aquele cheiro era psicológico, a gente achou que estava com a gente até a noite. Né? O segundo maior... Nunca mais eu deixei de comprar mangueira nenhuma, não, assim A gente vai e descarrega direitinho. E o aprendizado que ficou é assim, ó: não faz gambiarra, faz o que é certo. Isso. E eu sempre digo, se fizer certo, dá certo. Eu falei mangueira similar, não, foi uma mangueira alternativa, digamos, né? Que não deu certo. O segundo foi a quebra do toldo, que esse a gente documentou e vai deixar aqui o link aqui para vocês, né? O card aqui em cima no vídeo, que foi também um aprendizado, assim. Eu não deixei caída no toldo, não deixei queda para a água escorrer. A água impulsou ali, a hora que eu mexi quebrou o toldo e eu tive que voltar para comprar um toldo novo, que foi um perrengue porque a gente ficou sem toldo e ficou bem caro, né? O terceiro foi a travessia de barco de Camamu para... Putz, esse foi terrível. Barra Grande, na península de Maraú. Porque assim, a gente pegou um barco, os caras eram muito grossos assim para tratar com a gente. E, cara, eles levavam televisão no barco, o barco tinha lugar para 19 pessoas, mas 19 pessoas já era apertado. Mas daí eles ainda transportavam televisão, cesta básica, e os caras tratavam a gente que nem bicho, assim. Eu tava me sentindo... Sabe aqueles filmes que a gente vê quando faz travessia de tráfico de gente, pessoas, de Cuba para Miami? Eu me senti naquilo, aquilo foi um perrengue. E vale dizer que normalmente não é assim, tá? É que a gente optou por uma empresa que a gente não conhecia. Na verdade, a gente foi na primeira opção que nos passaram, sem ter conhecimento e sem pesquisar. Porque na volta não tivemos isso, a gente procurou a empresa adequada, uma travessia bacana, fica linda. A dica. Sempre que for fazer isso, usa Camamu Adventures.
Eu não vou falar o nome da outra, mas assim, que é ruim. Mas assim, usa Camamu Adventures que não vai ter errado. Foi uma experiência mas bacana. Essa foi, mas o perrengue de ir de Camamu pra lá foi grande. Tem uma ideia, eles nós gritavam, estávamos num barquinho bem pequenininho, fechado, 19 pessoas, uma televisão de 55 polegadas, umas 3 cestas básicas e mais outros cacarecos um monte de coisa, que tinha, assim, sabe? Parecia que eu tava exatamente, na travessia de um tráfico. Tráfico de humanos, né? É, bem isso. O quarto foi uma encalhada que a gente deu do carro no Rio das Ostras. A gente foi colocar o carro, tava com muita chuva no camping. E aí a gente foi colocar o carro mais perto também para fazer o descarte de detritos de uma forma adequada. E... Era grama? Não era grama, era areia. Era areia. E aí quando a gente fez o descarte, quando foi sair, o carro encalhou, não saía. Isso. Aí a gente utilizou as sapatas hidráulicas, né? Calçou eles, usou as sapatas hidráulicas, colocou material duro que desse grip, né? Como é que é grip? Aderência. Que desse aderência. E aí a gente conseguiu tirar. Mas foi um perrengue. Foi a única vez que a gente calhou. Mas foi relativamente fácil, né, de resolver. Mas foi um perrengue porque foi a primeira vez. Eu sempre tive medo de encalhar, né? A gente estava muito preocupado, mas foi muito fácil de tirar, foi rápido. E o último, para fechar o top 5, foi a quebra da fechadura da gaveta de mantimentos. Na hora de montar, não ficou bem presa a fechadura. E aí com o movimento do carro, ela soltou. E aí aquela gaveta de mantimentos, ela ia pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. É um armário, na verdade, né? Ele é grandão, ele é suspenso grandão. Tem quase 90 centímetros. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês entenderem melhor. E aí estourou a gaveta e cada curva que fazia aquilo abrir, eu fui obrigada a ficar calçando com os braços e pernas por um bom tempo. Aí que eu me liguei, eu falei, pô, vou pegar umas almofadas, trancar aqui, porque senão viajar 30 km até chegar na praia, na cidade, pra gente conseguir resolver, não dá. Isso então, foi lá em Santa Catarina ainda? Eu não lembro onde foi. Foi quando a gente tava chegando lá naquela praia que sempre a gente gostava de ir com as crianças em Bituba. Em Bituba. Eu esqueci o nome. Será? Lagoa de... Eu esqueci, eu vou deixar aqui embaixo. Enfim. Mas daí ela ficou uns 5 km assim, ó, apoiada na geladeira e apoiada no negócio de mantimentos e o carro andando e ela ali meio que surfando. Aí que eu me liguei de botar umas almofadas que a gente tem, tipo uns colchões que é da nossa salinha. E aí eu tranquei ali e deu suporte até a gente achar o material de construção, comprar uns parafusos e parafusar tudo. E a gente parafusou com um parafuso maior e aí depois a próxima ida que a gente foi na Santo Inácio lá, eles ajustaram, botaram uma plaquinha de metal e nunca mais teve problema. Então assim, esses foram os 5 top perrengues. Bom, só para ficar mais claro qual foi o problema do último perrengue, foi esse aí, ó. Essa aí é a gaveta. Mostra aí, Bia, como é que tu teve que fazer. Então eu tive que segurar aqui, assim e assim, ó. E aí ela andou. E aí ela andou, sei lá, uns 5, 10 quilômetros assim, né? Eu andando até que ela teve a ideia de usar essas almofadas aqui, ó. Aí ela usou essas almofadas e aí colocou ali no lugar dela. Abria e fechava. E quebrou. Quebrei. E... Abri, fechava, abria. Então esse foi o 5º perrengue mostrado na prática. O Tato já andou pro lado. Não tô mais enxergando, a realidade começou a bater. Beleza? Bora pro próximo? Bora, qual é o próximo? Próximo é... agora nós vamos entrar na questão de segurança. O pessoal pergunta aqui se a gente, como é a noite na praia, ou se a gente tem algum problema de segurança. A gente não teve nenhum problema de segurança. A única vez que a gente ficou mais inseguro, a gente escutou barulho. E aí nós olhamos pela câmera, que a gente tem câmera de vigilância no carro inteiro, né, por fora, nos 4 cantos. E a gente viu que era um casal namorando num carro atrás. Foi só, né, Bia? Foi em São Paulo, inclusive. Foi em São Paulo, foi em Barueri. Mas no restante, nenhum problema. Foi bem tranquilo. Seguro, bem tranquilo, né? Na verdade, a gente se surpreendeu com isso. Que nas vilas que a gente para, a gente tira algumas informações, vê como é... Isso é a próxima pergunta, né? Tá bom, não vou falar mais nada. Aí tu corta.
Bom, a próxima é qual é o melhor lugar para passar fora do camping. A gente gosta muito de beira de praia. A gente já dormiu em praça, tudo, mas o que a gente mais tem prazer é na beira da praia porque é mais confortável. E na verdade a gente tem uma regra assim, né, Bia? Se um disser, não tô me sentindo confortável aqui, o outro nem justifica, vai embora. Vai embora. Perfeito. Né? E a gente sempre olha, eu posso falar agora? Pode, agora pode. A gente sempre olha se a cidade tem muita grade nas janelas, se é pichada, se as coisas são quebradas, e a gente para nos postos de gasolina ou para os policiais e pergunta como é que é a violência na cidade. Então a gente sempre tira algumas informações para tomada de decisão, tá? E, inclusive a gente vai conversar com os moradores. A maioria é muito receptivo com a gente, muito mesmo. Vem conversar, bater papo, ver como é que é a nossa vida, por curiosidade mesmo. Pessoas bem carinhosas, então é tranquilo. Bom, essa próxima pergunta a Rubiane já responde, porque eu, quando veio essa pergunta, eu já dei a minha resposta na hora. Por enquanto não. Por enquanto tá gostoso, a gente tá aproveitando. Estamos em férias, né? Um ano já fez, vai fazer, né, hoje. Então tá tranquilo. Vontade nenhuma, assim. Bom, volta à vida corporativa, né? Tem duas perguntas sobre esse assunto. É uma alternativa, eu acho que quando acabar esse projeto é uma alternativa, mas a gente está muito focado em fazer isso que a gente se propôs a fazer, né? Então, eu já tive algumas sondagens depois que a gente começou nesse um ano, mas eu declinei de todas e quem sabe no final desse projeto eu volte. É uma alternativa, ponto. Aqui tem algumas perguntas que eu prefiro resumir numa só. Me perguntam muito se eu tenho vontade de ter uma casa novamente, se eu sinto falta, se dá vontade de voltar atrás. Como eu falei em algumas respostas anteriores, eu tive uma vez um dia só que eu surtei, que eu tive saudade de tudo isso, de ter a casa, de ter as coisas. Hoje, no dia de hoje, eu já não sinto mais falta. Quero no futuro, daqui a uns 5, 6 anos, ter uma casa novamente, mas hoje eu não teria novamente. Além dos gastos que você tem, não sinto mais falta para voltar para casa. Eu nunca senti, tá? Nunca pensei em desistir, nunca senti. Todo mundo sabe disso. Com certeza os filhos, mas isso agora não dá, que eles já voaram. Mas isso mesmo se tivesse uma casa, eles não estariam com a gente, né? Por isso que eu falei, agora não dá porque eles já voaram. Foram ter a vida deles. Mas é ter os filhos pertinhos. Pois mas considerando isso, então imagina, não sente nada diferente vamos dizer assim, da falta do que a gente tinha antes, né? Então, no começo tu sentiu falta de um sofá, né? Por incrível que pareça, né? É quando eu comecei a ficar assim, eu queria ter espaço para ter conforto e tal. Hoje em dia você monta a parte de fora do motorhome, ali tem muito conforto. Ou assim, vai em camping que já tem estrutura. Ou se der muita saudade, vai lá, pega uma semaninha de hotel e tá tudo certo e continua a viagem. Isso aí. Bom, a gente se mantém com recursos próprios. O que a gente ganha com o YouTube é $2 por vídeo, porque a gente tem poucos seguidores e pouca visualização, então não é por causa do YouTube que a gente está viajando. E não era a nossa finalidade, né? E a gente se mantém. Eu ainda tenho algumas remunerações baseadas em consultorias, ou faço parte de conselho de algumas empresas de tecnologia, ou seja, é com recursos próprios. A gente se preparou para isso. A gente se preparou para isso. Bom, o nosso custo mensal com o motorhome é pequeno e ele... Assim, eu gasto mais com combustível se a gente anda mais. Tem mês que a gente anda muito pouco, então combustível quase não gasta. Mas com o carro em si, a gente gasta muito pouco. A gente fez uma revisão de 20 mil quilômetros que foi R$900 nesse um ano. A gente andou até agora 28 mil quilômetros. Então daqui 12 mil quilômetros eu vou ter mais um gasto de R$1.000. Então, basicamente com o motorhome esse eu gasto. Às vezes a gente, sei lá, compra um parafuso, uma fita, uma cola, mas é muito irrisório no total de gastos.
Bom, essa próxima pergunta sobre o custo de um ano de viagem, apesar de ela aparecer só uma vez aqui, é uma pergunta que muita gente faz pra gente na estrada. O nosso custo, ele varia muito, ele pode, sei lá, de 5 mil a 15 mil dependendo do nosso mês. Então se a gente vai mais para restaurante, por exemplo, quando a gente está numa capital, a gente gosta de ir nos restaurantes melhores, esse custo é mais alto. Se a gente, sei lá, traz um filho para ficar um tempo com a gente, aumenta também o custo. Mas dá para viajar com bem menos que isso. A gente conhece casais que viajam gastando 3, 4 mil por mês. Então, por exemplo, se a gente vai para camping, quando a gente fica mais em camping, provavelmente a gente gasta menos de combustível. Então, sei lá, dá R$1.500 de camping. Eu acho que o mês que a gente mais gastou em camping foi R$1.700, que foi um mês que a gente ficou muito em camping. Então isso varia bastante, mas fica nessa faixa aí, entre 5 e 15 mil, mas 15 mil é estourando assim, quando a gente gasta demais é 15 mil. Sim, a resposta curta é: faríamos isso mais cedo com menos grana. O problema aqui, ou a nossa decisão aqui, não foi por causa de grana só. Esse ciclo que a gente está vivendo, a gente está inaugurando um novo ciclo pós-criação de filho. Então os filhos saíram de casa e a gente entrou num novo ciclo. Então assim, se este ciclo acontecesse mesmo com a gente tendo menos grana, nós faríamos. Ficou claro? Bom, essa pergunta até de certo ponto profunda. Assim, a gente teve um momento de adaptação, mas eu acho que foi bem rápido assim. A gente sempre teve um casamento que a gente deu muita risada, né? Mesmo quando não era 24 horas por dia, a gente sempre deu muita risada. A gente ri da gente mesmo, muito um do outro, fala muita besteira. Que eu tô rindo, né? Nossa. E teve um momentozinho de adaptação, teve esse surto da Bia, mas não, pra mim não é difícil não. Não, e ele viajava bastante, então era bem fácil, ele viajava bastante. Não, mas agora... Não, é assim, a gente dá muita risada, nem sempre a gente concorda, obviamente, mas a gente não faz disso um cavalo de guerra, entendeu? Então a gente resolve e a vida segue, e a gente segue rindo, a gente dá muita risada. Mas na verdade, assim, o meu olhar, né, não é por estar num motorhome, é por estar convivendo mais tempo juntos. E aí a pandemia já tinha nos proporcionado isso, porque nós ficamos um ano e meio, né? Eu trabalhando em casa, tu em casa. Mas sem eu trabalhar, sem nada, foi acho que uns 8 meses, né, trancada dentro de casa. Então você acaba aprendendo a conviver melhor. Não faz mais picuinha, briguinha, de coisa que encheu o saco, né? Então assim... Acho que não é difícil, né, viver 24 horas. Uma resposta curta não é difícil. Não é difícil. E assim, eu acho que não é o outro. Às vezes a tua cabeça não tá legal. Então quando a gente não está legal, a gente pega vai dar uma caminhada, o outro vai jogar. Boa. Esse dia eu peguei e fui pro shopping. A gente parou numa capital, eu falei... sozinho no motorhome. Tchau, onde tu vai? Eu tô indo pro shopping. Fui no cinema, fui fazer a unha, tive meu dia da beleza, fui no médico fazer exame. E eu fiquei trabalhando. 2 dias eu fiz isso. Aí voltei pronto, daí ele falou assim, eu senti falta. Ele ainda falou assim, eu senti falta. Eu falei, eu não, foi bom pra mim, né? Tu começou aí, ele até falou, não devia ter falado isso. Eu falei, não, pra mim foi bom. Recarrega as energias e volta. E eu fiquei trabalhando, fiquei lendo, que eu gosto bastante de ler, então tranquilo, super tranquilo. Bom, essa próxima pergunta aqui, eu sei que foi direcionada pra mim, porque eu conheço quem perguntou. Não sei quantos quilos eu engordei, faz mais de 1 ano que eu não me peso, mas eu posso garantir que eu estou comendo bem e bebendo bem. Está sendo bem gostoso, bem legal. Isso obviamente a vida boa faz engordar, né? Eu não estou conseguindo, eu sou mais preguiçoso e eu não estou conseguindo manter uma rotina de exercício. Mas não é que na vida na estrada não dá para manter uma rotina de exercício, dá, é que eu não fiz ainda. Bom, essa é a pergunta mais íntima, de fórum íntimo que a gente recebeu. A gente já tinha respondido isso no Instagram, sei lá, algum tempo atrás. E sim, na verdade aguenta muito bem. E o que a gente costuma dizer é assim, que não muda muita coisa, né, na verdade não muda nada, né? Não, na verdade tem que ver como é que você lê isso daí, né? Você pode estar falando que você está dormindo e virando pra lá e pra cá. Não é isso. Não é isso.
A vida sexual é a mesma. A vantagem é que sempre tem um quintal diferente, é só isso, né? Mas o resto é normal, né, querida? Normal. Normal. O que é normal pra ti? Normal é diferente pra cada um, né? Mas aguenta muito bem, não tem o que reclamar, não. Sim, dá pra dormir muito bem, muito bem. Alguns até substituem o colchão que vem do motorhome para colocar um colchão com molas normal de casa. Nós mantivemos o mesmo. Acho que a única coisa no começo foi porque a gente tinha uma cama, aquela era King, né? Que era 1,93 por 2,3. Isso. Essa aqui é uma cama de 1,38 por 2,15. Mas é a adaptação normal. Mas foi tranquilo, super confortável. Perfeito. Espaço. Com certeza espaço. Nós morávamos numa casa grande, confortável, e aí você passa a morar em 16 metros quadrados, dependendo do motorhome, 20 metros quadrados. Então isso no começo nós esbarrávamos bastante. Mas é adaptação, como tudo. Foi o que? 2, 3 meses, né? A gente se adaptou, né? Nem sei. Mas teve, por exemplo, abrindo porta na tua cabeça, eu abri a porta e ela tem uma mola e na cabeça dela, esbarrão, né? Um esbarrava no outro. Coisa caindo na cabeça, mas faz parte. E a outra pergunta é se é confortável. É bem confortável, né? Sim, bem confortável. Quando a gente abre o slide out fica ainda mais confortável, mas mesmo com o slide out fechado é super tranquilo. Só é compacto. Compacto. É uma vida compacta. É compacto, então, mas vive do mesmo jeito, faz tudo o que a gente faz. E a gente tem assim, os itens que a gente tem pra água quente, chuveiro bom, chuveiro é muito bom. Que é o mais importante, banheiro e chuveiro, pra mim é o mais importante. Energia, a gente tem gerador, então é super confortável. Conforto. Chuva, Bia, o que fazer quando pega chuva? O que fazer? Ler, Netflix, que é uma ótima opção, conversar, fazer uma DR, crochê. Isso é ruim. Um monte de coisa. Tem um monte de coisa. Mas basicamente dá pra... a gente já pegou 3 dias de chuva já, né? Isso. E trabalhar. A gente aproveita para trabalhar. Fazer limpeza, o Marcelo faz os vídeos, aí vai ver uma Netflix, faz as contas da casa, joga a canastra. É verdade, a gente joga bastante carta. E assim, o fato de ter o slide out ajuda porque fica mais confortável fora, né? Fica mais confortável ali a casa, né? Dentro, Mas é tranquilo, né, Bia? E tem mais uma coisa que às vezes a gente esquece de falar. A gente acaba tendo uma vida bem intensa, de praia em praia em praia. Então, quando tem uma chuvinha, você aproveita para dar uma descansada, ver um filminho legal, entendeu? Então, tudo acaba aproveitando bem. A vida é intensa, é mais intensa. É uma vida, assim, pode-se dizer mais simples, né? É mais apertada, simples não, mas é mais apertada. Eu ia dizer, não é simples. Mas porque a gente faz tudo que a gente quer, assim. A gente, quando tá à vontade de ir restaurante, vai no restaurante. Passeia pra caramba, faz quadra, faz bug. Quadri? Tu falou quadra? Não, quadriciclo, bug. A gente aproveita muito, faz muito passeio. Então quando tem uns diazinhos de chuva, a gente usa pra fazer conta da casa e essas coisas que a Rubiane falou. Bom, partindo agora sobre a vida na estrada, que essa é a maior quantidade de perguntas, a gente teve em Jacumã e muita gente nos abordou e a gente tirou foto com bastante gente. E é bem comum, não só em Jacumã, em vários lugares as pessoas perguntarem se podem entrar. Começa de novo, porque eu bocejei e viu. Eu não sabia que tu estava filmando. Aí botei a mão na boca, mas eu falei, pô. Eu vou usar isso, tá? Não. Bom, a gente teve em Jacumã e foi muito legal. Várias pessoas pararam para conversar com a gente tirou foto, é super tranquilo. Na verdade, isso acontece com uma recorrência bastante grande. Eu acho que a gente só não consegue parar e a gente pede desculpa, assim, ou se a gente tá doente. Então, por exemplo, a Rubiane teve uma época... Ou não viu. A Rubiane teve com Covid, eu provavelmente também, mas eu tava assintomático. Aí quando as pessoas falavam, ela tá com Covid, então é melhor não, as pessoas entendiam. Mas se não, todo mundo para conversar, pede para tirar foto, para nós é super tranquilo, né? Então assim, pode abordar para tirar foto, não tem problema nenhum. Sim, a gente tem uma estrutura bastante grande no Brasil, se a gente se planejar. E além disso, a gente tem como é que chama aqui, um carrinho? A gente tem um recipiente. Chama de jacaré? Chama de jacaré, eu acho que é de jacaré que chama.
que a gente descarta ali dentro. Ele tem capacidade, eu acho que para 30 litros. Então a gente descarta ali dentro e leva numa privada normal. Então, cara, não é problema. Privada normal? Não é privada? Vaso sanitário. Vaso sanitário, patente, cagador. Privada, pois é, lá do tempo do meu bisavô. A privada. Mas ficou claro, né? Então, com soca de milho. Não, tem conseguido. Quando a gente não consegue em campings, né, que é bem comum nos campings ter, e se a gente se planeja, então, por exemplo, eu uso muito, quando tem estrutura no camping, eu uso o banheiro do camping, aí só a Rubiane usa lá dentro, que daí a gente consegue prolongar o tempo de vida, né, ou a capacidade a gente consegue ficar mais dias sem precisar descarregar a caixa de detritos. Bom, até alguém está olhando para o pé? Peraí. Tudo bem? Até agora a gente andou 28 mil quilômetros, foram 14 estados. 121 cidades. Isso. 121 cidades que a gente passou, não, que a gente... Que parou. Que parou. Que parou, não que passou, porque passa às vezes na estrada, a gente não conta. 121 cidades, eu não tinha esse número, a Rubiane que contabilizou isso, mas foram 14 estados até agora e 28 mil quilômetros rodados. Exatamente. Bom, o motorhome tem se comportado muito bem, porque é um equipamento novo, né? A montagem também é muito boa. No começo a gente teve alguns problemas sim, mas que são problemas normais. Todo mundo que tem motorhome que a gente conversou falou que isso é bastante normal. E são ajustes. Eu sempre digo assim, uma casa normal já dá problema, imagina uma casa que roda, né? Mas depois que a gente resolveu esses problemas lá no começo, a gente não teve mais nenhum problema assim. Teve um problema que foi, a solenoide da entrada de água parou de funcionar. Provavelmente por alguma sujeira, alguma coisa. Mas daí a Santo Inácio mandou a solenoide pra gente e pra gente trocar. Foi só isso, eu acho. O resto não teve problema nenhum. Às vezes a gente tem uma dúvida ou outra, a gente liga lá, eles tiram a dúvida e tá tranquilo. Não tem apresentado problema não. Bom, o que de longe o mais prazeroso é a liberdade que a gente tem, né? Eu acho que essa vida dá muita liberdade, né, Bia? Mais prazeroso. Eu acho que a liberdade e a liberdade também de conhecer lugares que a gente só conhece fazendo uma viagem dessa de motorhome e pessoas também. Pessoas sensacionais, a gente já falou isso numa outra pergunta, pessoas sensacionais que a gente encontra na estrada. Sejam pessoas que estão também nessa vida, viajando de motorhome, ou seja, os locais que a gente conversa, ou muita gente a gente conheceu que não é de motorhome e que a gente acabou conhecendo num passeio ou no outro e que a gente teve grandes aprendizados ou fez amizade, né? Verdade. Bahia Formosa, lá com o Emídio, sei lá, mais aonde, com o João, que a gente conversa sempre também. Tem muita gente que a gente conheceu na estrada, nesse lugar que a gente está aqui agora, a gente está num lugar e na primeira noite que a gente chegou já tinha, eles fizeram um jantar coletivo e a gente entrou e era lagosta, um pessoal sensacional, todos sensacionais. Então, isso eu acho que é o mais prazeroso, a liberdade de conhecer novos lugares que a gente não conheceria se fosse uma viagem de avião e pessoas. Essa é uma pergunta ótima, a Bia vai responder. Fizemos amigos que continuamos encontrando, que assim, muitos por coincidência estão indo quase no mesmo caminho, quase a mesma rota, então a gente sempre encontra. E outros que a gente fez amigos, que a gente continua conversando, trocando ideia, pegando dicas, as pessoas se ajudam muito, é bem bacana. E a gente se sente isolado? Não, nada isolado. Nunca, né? Não, nada Acho isolado. que em nenhum momento, é tranquilo. Bia, e aí, valeu a pena? O que valeu a pena? Não sei, a pergunta ali. Sim, valeu a pena. Sair viajando, cair no mundo, sim, valeu a pena. Valeu muito a pena. Tá valendo muito a pena. Eu ia dizer, está valendo a pena. Que a gente mal começou, né? Agora que fez um aninho. Cara, depende muito de onde a gente vai. Às vezes a gente anda 30 quilômetros, já é a próxima parada, passa ali 2, 3 dias. E às vezes, como dessa última vez agora, nós andamos 300... Não deu 300. Deu 194. Não, sim, mas é que daí a gente parou lá no local. Deu 194. Não, tudo bem, mas nós paramos, não ficamos onde estava e aí andamos mais um pouco. Sim.
Mas assim, a gente leva às vezes mais tempo, porque, por exemplo, a gente parou para fazer almoço, depois a gente parou para conhecer uma praia. Isso. E aí a gente decidiu não ficar lá, e aí a gente veio por outra praia, deu 194 km. Perfeito. Mas eu acho que o máximo que a gente já andou, talvez tenha sido de Joinville para São Paulo, que foi 520. Mas daí não foi passeando, mas assim, passeando mesmo, a gente anda, sei lá, no máximo 200 num dia, mas é muito raro a gente ter um dia assim, né? Exatamente. A gente não tem um prazo de quanto tempo a gente vai ficar morando no motorhome. O que a gente tem é uma lista de coisas que a gente quer visitar / fazer. Mas a princípio nós começamos com 1 ano, de 1 ano foi para 2 anos, 2 anos foram 5, e hoje em dia, vendo que a gente fez em 1 ano só um pedacinho do Brasil, eu acho que vai levar bastante mais. tempo. Mas a gente não tem um prazo assim determinado. Não. Deixa rolar. Enquanto tiver legal, nós vamos continuar. Bom, maior dificuldade no dia a dia. Bom, agora a gente tá tomando uma aguinha de coco para hidratar as cordas vocais. Exatamente. Não tem dificuldade no dia a dia, assim. Eu acho que assim, a gente tinha uma vida muito confortável, morava numa casa grande, tinha a Meire, que era nosso anjo da guarda e fazia tudo por nós. E hoje em dia nós fazemos tudo. Então assim, eu aprendi a cozinhar, eu ajudo lavando roupa, coisas que a gente não fazia. Talvez assim, se a gente der uma forçada grande para achar uma dificuldade no dia a dia, é ter uma internet infinita, né? Porque a gente tem 2 planos. Verdade. A gente tem 2 planos de celular, a gente nunca ficou sem internet. Verdade. A não ser quando não pega celular. Mas aí às vezes no camping tem. Então. Eu acho que a gente passou perrengue com internet só em Touros, né? Mas umas 3 vezes que a gente ficou sem internet, sem celular e sem internet, sem celular, sem televisão. Umas 3 vezes a gente já passou por isso. Mas eu só lembro de Touros. Mas é mais internet mesmo que dificulta um pouco. A gente fica sem falar com o pessoal, mas aí a gente pega, mas é 1 ou 2 dias manda também. Um sinalzinho, ó, estamos sem internet, não tem problema. Quando a gente sabe, a gente diz, ó, vamos ficar sem internet. É isso. Principalmente para os filhos, né? Mas não tem muita dificuldade. É assim, a gente tem a nossa rotina. A gente tem uma rotina só na parte da manhã, que daí eu levanto, geralmente sou eu que faço café, aí a Rubene lava a louça, aí a gente diz assim, beleza, e aí o que vamos fazer hoje? E às vezes a gente vai pra praia, às vezes a gente vai fazer um passeio. Então assim, eu acho que o legal dessa vida é não ter rotina, sabe? A gente viveu muitos anos com rotina. Nós fazemos a nossa rotina, né? E quando a gente não tá afim, então isso é o legal. A gente combinou de fazer um monte de coisa e tal, acordou, não tá afim de fazer nada, a gente não faz nada. Então a rotina só tem aquela da manhã, só. O resto é... Exatamente, bem tranquilo. Essa pergunta é boa. É assim, tudo na vida tem coisas boas e ruins. Mas assim, a vida que a gente tá levando agora tem muito mais coisas boas do que ruins. E a gente tá aproveitando demais. E na verdade, ruim não tem, né? Mas tudo tem um lado... Eu acho que é muito mais como a gente enxerga, né? Como a gente encara. E quem faz os roteiros, o roteiro é meio em conjunto, assim, a gente tem uma lista de coisas, né, como eu falei já antes, a gente tem uma lista de lugares que a gente quer visitar, e aí a gente acorda de manhã e diz assim, vamos pra próxima? Ou a gente tava, sei lá, em Fortaleza, aí eu falei pra ela, pra mim deu aqui, vambora, mas quem faz mais isso é ela. Ela diz, pra mim deu aqui, vambora, pronto, vamos pra próxima, olhamos no mapa qual é a próxima, e aí nós vamos. Por que a gente não trava essa lista? Para não se frustrar, porque assim, a todo momento a gente está conhecendo mais pessoas e mais pessoas que te dão dicas, que dizem, esse lugar é imperdível, então essa lista a todo momento ela muda, sabe? Viva, Então a gente não trava nada, nem data, nem local. Tá legal, bacana, vamos ficar mais um pouco, ótimo. Não tá legal, não gostamos do próximo destino, perfeito. Não é o destino que nós escolhemos, alguém já nos deu a dica de um próximo destino. Perfeito também, vamos conhecer um novo destino. A outra pergunta que está aqui junto, né? Se a gente traçaria, com essa experiência, a gente traçaria uma rota diferente ou deixa levar é melhor? Como a gente respondeu, a gente deixa levar, que é muito melhor. Porque, como a Bia falou, todo dia tem um lugar novo para conhecer, que alguém já conheceu e avisou, e aí a gente vai. Então a gente tem uma lista muito viva e é muito legal. Então, e é legal falar também que assim, ó, eu sou muito assim, para mim, onde vai, no outro dia, qualquer lugar que você vá tá bom e tal. O Marcelo, que ele era mais regradinho, então no começo era um pouco difícil para ele quebrar esse paradigma que você não vai seguir uma lista, que você não vai seguir uma bula. De estar dia tal em tal lugar, dia tal em tal lugar. Então, aí com o tempo ele foi se adaptando, né? Parou de sofrer com isso, eu acho, e aí
E hoje todo dia a gente muda, assim, se precisar mudar, né? Mas eu entendi a pergunta. Às vezes, para pessoa que é bem metódica... Não, deixando levar é muito melhor. Pronto. Muito melhor, não se frustra. Bom, essa eu vou responder, porque eu conheço quem fez a pergunta. Qual? Essa aqui, ó. Penso muito em largar tudo e morar num barco. Essa aqui, ó. Tá vendo ali embaixo, ali, ó? Penso tudo em largar tudo e morar num barco. Cara, faz logo. Não logo, assim. Tu vai saber teu tempo. Mas não pensa muito pra fazer. Porque se tu pensar, o bonde vai passar e tu não vai fazer. Não cria coragem. Assim, a gente estava acomodado, a gente tinha a nossa zona de conforto, e só que isso deixava a gente sem viver muitas coisas que a gente queria viver. Então assim, não é dinheiro, porque tem gente que viaja com muito pouco, é muito mais ir pra ação, entendeu? Então assim, vai pra ação, cara. Se tu tem vontade de fazer, vai e faz. Tem um negócio que eu digo pra ela e digo pros meus filhos também, que assim, quem quer faz, quem não quer, arruma desculpa. Então se tu quer fazer, dá um jeito e vai, mas vai pra ação rápido, tá bom? Bom pessoal, assim, essa é a última pergunta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para nós foi sensacional fazer. Perfeito, valeu, obrigadão. A gente relembrou muita coisa, a gente discutiu muitas coisas, né? Então foi muito bom, foi sensacional e muito obrigado por fazer as perguntas, muito obrigado por assistir. Continue perguntando, não tem problema. E muito obrigado por nos levar a fazer essa retrospectiva, tá bom? Então agora eu convido você, se você ainda não é inscrito, se inscrever, ativar o sininho, deixa um like, né? E vou dizer uma coisa para vocês, deixa um comentário aqui, qualquer que seja. E se você tem um amigo que está pensando em viajar, que gosta de viajar, que está querendo mudar de vida, ou que está numa vida muito louca de trabalho, manda esse vídeo para ele. Uma dessa encoraja ele também a viajar, tá bom? Verdade. E aqui também está o nosso Instagram, onde a gente posta as coisas com muito mais em tempo real. Obrigado. Obrigadão, um beijo, me liga, fui.